E aí, meu povo, professor Douglas de novo aqui. Vamos continuar os contratualistas. Vamos falar um pouquinho agora de John Locke, cara. John Locke, que na prática a gente pode dizer que é o pai do direito moderno, tá? Se você vai fazer aí direito, se você vai estudar direito, está estudando direito, você sabe que é ele que é o pai do direito natural. John Locke é o pai, de certa maneira, dos direitos humanos. Um filósofo extremamente importante para a gente pensar a contemporaneidade, os direitos adquiridos agora, o cara que pensou realmente sobre a propriedade privada, um liberal. Vou falar um pouquinho da John Locke, lembrando que a gente falou desse cara aqui, ó, na aula passada, tá? Thomas Hobbes, e falamos que, na prática, segundo Hobbes, a gente pode até dar uma voltadinha aqui, ó, segundo Hobbes, aqui está o resumo de Thomas Hobbes. Segundo ele, qual é o estado de natureza do homem? O homem, por natureza, é mau. Como vivíamos antes de ter sociedade? Bom, a gente vivia no estado de guerra. O homem é o lobo do homem, né? Então a gente vivia no estado de guerra. Porque surgiram as sociedades, o medo levou o homem a fazer um pacto social. O pacto social, o homem transferiu o direito natural, a vida, para o Estado. O contrato social cria um estado de sociedade transferindo direitos naturais ao monarca, inclusive o direito do uso à força, como a gente falou. Qual é o melhor sistema de governo para Hobbes? Absolutismo. Não adianta ter dois reis, não vai dar certo, tá? O homem, por natureza, ele é um lobo. Você não pode ter dois reis que eles provavelmente uma hora vão lutar pelo poder, tá? É melhor ter um rei, que aí você tem um estado forte. Lembra que a gente está voltando a falar dessas três questões aqui, ó. Qual que é o estado de natureza do homem? Como aconteceu o contrato ou o pacto social? A gente vive num pacto hoje. E qual é o melhor modelo de sociedade? Cada um desses caras, os três são contratualistas, como eu falei, mas cada um tem uma resposta diferente para essas três perguntas aqui. A gente já viu de Thomas Hobbes, vamos ver agora para John Locke. Qual é o nosso estado de natureza? Como aconteceu o pacto social? E qual é o melhor modelo de sociedade, no caso, para John Locke? Passo a passo, vamos primeiro ver o que esse narigudo aí falou pra gente. Esse cara é o cara que disse que não existe ideias inatas, o homem é fruto do meio. O que isso quer dizer, professor? O que é inato? Inato é uma coisa que nasce com você. Segundo esse cara, você nasce como uma folha em branco. Você nasce sem nada, uma folha em branco. Você nasce sem nenhuma ideia. E por que isso é importante? Porque, meu amigo, se você nasce como uma folha em branco, de certa maneira, o homem não é mau por natureza e nem bom por natureza. Você está entendendo? Se você nasce sem nada pronto, não tem nada inato, é isso que ele está falando, não tem nada que nasce pronto em você. Não, cara. Você nasce como uma pessoa, como uma folha em branco. É as experiências que vão colocar quem você vai ser, tá? O homem nasce em um estado eticamente neutro. Quem vai dar os valores é a sociedade, é você, seu filho, é os pais, mas o homem, o ser humano, você nasceu eticamente neutro, cara. Não nasce pronto, não nasce com nada acabado, não nasce mal por natureza, bom por nada. Você nasce neutro, beleza? Parece que é uma coisa simples, né? Mas não é, cara. O fato desse cara aqui ter colocado que o homem nasce neutro significa que todo mundo nasce igual. Todo mundo nasce igual, porque todo mundo nasce como uma folha em branco. Se você acredita que nós nascemos com alguma coisa, você pode dizer que tem pessoas que nascem melhores, piores, tem pessoas que nascem para ser reis, tem pessoas que nasceram para ser plebeus, tem pessoas... Você está entendendo? Esse cara aqui acabou com isso, ele é o pai dos direitos humanos, porque de certa maneira é o cara que disse que ninguém nasce melhor que ninguém. Todo mundo nasce eticamente neutro. Todo mundo é uma folha em branco quando nasce. É a experiência de vida que vai fazer a diferença. É o meio que faz a diferença. Beleza? Isso é muito importante para os direitos humanos e uma porrada de coisa. O homem não nasce mal para esse cara. Ele não é o lobo do homem, claro que não. Mas também não é bom por natureza. O homem, por natureza, é neutro, tá? Ele vai dizer, aqui nós temos a história da vida dele, eu deixo no material depois para você dar uma lida, aqui é pai e bola. Nós podemos dizer que John Locke é o pai do liberalismo, tendo como foco o Estado de Direito, porque todos nós temos os nossos direitos, enquanto Thomas
Hobbes estava lá, de certa maneira, falando do Estado absolutista, o Estado tem que ter todo o poder. Esse cara vai dizer, claro que não, quem deu esse poder para o Estado somos nós podemos tirar a hora que a gente quiser. Ou o Estado faz o que é melhor para a gente, ou a gente tira esse poder. Até porque a gente não é tão mal por natureza assim, tá? Não é aquele papo do Hobbes lá, pior com o Estado, ruim com o Estado, pior sem ele. Aqui não, peraí, não é bem assim. Ele vai ter um foco no Estado de Direito. Locke parte também da ideia do Estado de natureza. Mas no Estado de natureza, o homem tinha tendência a ser neutro. O ser humano não é bom nem mal. É neutro no seu estado de natureza, porém ele tem tendência a ser uma pessoa boa. O que o John Locke quer dizer com isso? É tão simples, cara. John Locke está dizendo assim, olha, você gosta de viver bem, se for para escolher, você não é bom por natureza não, claro que não, também não é mal por natureza, mas se for para escolher, todo mundo quer viver tranquilo, tá? Todo mundo quer viver com a sua casinha, seu carrinho, suas coisinhas, beleza, ninguém faz guerra por nada, você tá entendendo? Ou é por alguma coisa aí. O homem no seu estado de natureza, ele vive neutro, ele não é nem bom nem mal, é o meio que vai fazer a diferença. Se você vive no meio violento, você provavelmente vai ser violento. Se você vive no meio mais de paz, provavelmente você vai ser um ser humano mais de paz. É nesse sentido que ele está falando. E ele tem toda a filosofia dele, nós temos a balancinha ali, ó, porque toda a filosofia dele é baseada na questão central das leis. Ele é o cara que trouxe a ideia de direito natural, né? Todo mundo nasce igual, então todo mundo tem direito a algumas questões naturais, por exemplo, o direito à vida, tá? A partir dessa reflexão das leis, tá? A maior parte dos escritos dele são sobre filosofia política centradas nas leis. Você vai ver isso aí. Como assim filosofia política centrada nas leis? Bom, para John Locke, existe 3 direitos naturais. Isso aqui pode cair em concurso público também, tá? Tem que ficar atento. John Locke acredita que nós temos 3 direitos naturais. Muitos de vocês já viram aí na sua aulinha de direito, você está cursando direito, vai saber. Bom, se não é o caso, vem comigo que é bem simples. O primeiro direito, direito à vida. Todos nós temos direito à vida, tá? A vida é nossa, você tem direito a ela. Salvo alguns casos, claro, de uma autodefesa e tudo mais, senão todos nós temos direito à vida. Todos nós temos direito à propriedade. Na verdade, direito à propriedade privada é o mais importante de todos aqui para o John Locke. Por quê? Porque, meu amigo, sem propriedade privada não tem nem direito à vida. Por que uma pessoa não pode tirar a sua vida? Porque a vida é sua. É sua propriedade privada, tá? O direito à propriedade privada, que é o mais importante deles, que é o fruto do trabalho, para John Locke, o que é propriedade privada? Simples, meu amigo. Se você vai, trabalha num determinado lugar lá, pega o seu dinheiro, compra algo, aquilo é seu, é fruto do seu trabalho. O que John Locke está dizendo também é simples. É assim, ó, imagine no começo, lá no começo. Você não tem propriedade privada? Não, você tem um campo lá, uma floresta. Mas eu fui, limpei a floresta, plantei batata lá. Não era de ninguém, mas eu fiz tudo isso. Bom, as batatas que estão ali é fruto do meu trabalho. Então é propriedade privada minha. É simples assim. Tá? O rio não é propriedade privada minha, nem de ninguém. O rio é de todos. Mas se eu vou lá com o meu balde, encho a água do balde, né? E levo a água até a minha casa, opa, aquilo lá é fruto do meu trabalho, a água que está ali é minha. A propriedade privada funciona assim no começo para ele, tá? E todo mundo tem direito a punir. Isso é uma coisa natural, tá? Na verdade, esses 3 direitos são bem naturais. O que eu quero dizer com natural? Ninguém te ensinou isso. Ninguém precisou te ensinar que você tem direito à vida. Claro que não, se alguém for tirar sua vida, você vai se defender. É um direito natural, meu amigo. Ninguém precisou te ensinar. Você entendeu agora por que é direito natural? Direito à propriedade privada. Se alguém for entrar na sua caverna lá, roubar uma comida sua que você caçou, tô falando lá na época das cavernas, não tinha estado nem nada. Mesmo assim, você vai defender a sua comida? Claro, é sua propriedade, você que fez algo para adquirir aquilo. É nesse sentido que ele está falando, tá? E direito a punir. Pô, ninguém precisa ensinar você quando você era criança que você tem direito a punir. Ninguém precisa ensinar que você tem direito à propriedade privada, né? Qual que é uma das primeiras coisas que a criança aprende a falar? Às vezes ela não sabe falar nem o nome dela, mas ela diz: isso aqui é meu, meu.
né? Às vezes ela não sabe nem o meu ainda, né? Você viu criança pequenininha diz aqui, isso aqui é de fulano, isso aqui é de fulano. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que ela sabe é propriedade privada. É um direito natural, segundo John Locke, tá? Se é fruto do seu trabalho, é direito seu, é sua propriedade. Direito a punir em quem tenta tirar essa propriedade de você e direito à vida, claro, né? Os direitos naturais são oriundos da natureza ou de Deus. Ele não deixa bem claro. O importante é que você entender que ninguém precisou te ensinar, são direitos naturais seus, tá? Não vieram do contrato social, esses direitos. E alguém pode me perguntar assim, professor, vamos lá. No caso do Thomas Hobbes, eu entendi o porquê que a gente fez um contrato. Porque realmente, sem um contrato social, opa, é guerra de todos contra todos. No caso do John Locke, por que a gente fez um contrato social, professor? De certa maneira, a gente já tinha direitos naturais antes do contrato social. A gente não era mal por natureza, mas também não era bom por natureza, mas não era ruim, já era neutro. Por que o homem fez um contrato social? Você está entendendo? No caso do Thomas Hobbes é fácil entender. No caso do John Locke, bom, vou colocar alguns motivos da gente ter feito um contrato social. Primeiro motivo, as leis criadas pelo indivíduo, elas reforçam os nossos direitos. Não são leis naturais, mas são extremamente importantes. Por exemplo, a lei que protege uma criança. No estado de natureza, tem uma lei que protege crianças? Não, na natureza não. Agora, aqui sim, tá? No estado, nós temos direito a cuidar de alguma maneira daqueles que são mais frágeis. Ou seja, primeiro motivo, criar mais leis que não são naturais, mas que estabelecidas, conhecidas, recebidas e aprovadas com consentimentos acabam trazendo mais liberdade. Isso mesmo, parece contraditório, mas às vezes mais leis podem trazer mais liberdade. É isso que ele está falando, tá? Segundo motivo da gente criar um Estado, ter juízes imparciais. A gente precisa ter juízes imparciais, tá? Eu não posso ser juiz de um amigo meu porque... Bom, vamos lá. Imagine sem o Estado. Sem o Estado. Não tinha juiz imparcial. Aí você diz que tem propriedade privada, né? Você diz que aquele lugar é seu e eu digo que é meu, e agora? Quem que vai julgar isso? Olha um problema, né? Mas se você tem um Estado, alguém para julgar. Você vê que a justificativa é bem diferente, né? Se você tem um Estado, você tem alguém para julgar e punir. Terceiro, uma força física para fazer o julgamento acontecer. Você vê que é parecido com Thomas Hobbes, mas John Locke aqui, ele é menos trágico, né? Você vê que ele vai dizer, não é que a gente é violento por natureza, o Estado está aí para nos proteger. Não, não é bem assim não, tá? O Estado está aí para nos dar mais liberdade, garantir as liberdades. O Estado está aí para ser imparcial, ou seja, eu preciso de um juiz que seja imparcial. Isso aqui é muito importante. Imagine que alguém invade a sua casa. Ou melhor, deixa eu criar um exemplo melhor. Sua filha arrumou um namoradinho lá e você percebe que é um traste, moleque, mas vai fazer o quê? Sua filha tá apaixonada, sua filha tem 12, 13 anos, mas você tá lá cuidando, avisando sua filha que aquilo não é uma boa coisa e tudo mais. Você quer até proibir, mas você sabe que proibir é pior. Então você deixa acontecer. Sua filha começa a ficar meio estranha, você percebe que ela tá muito calada. E aí você vai falar com ela um dia, você fala, o que aconteceu, minha filha? É aquele traste do seu namorado lá? Ela fala pra você, não, gente, já terminou, pai. Só que sua filha começa a chorar e ela explica pra você que aquele moleque acabou estuprando a sua filha, sabe? O que você faz? Vai fazer justiça com as próprias mãos? Não, porque esse moleque, ele é de uma família muito rica e ele já tá na Austrália já. Sabia? Esse moleque, meu amigo, os pais dele sabiam que ele faz esse tipo de coisa, já pagaram o negócio, ó. Pagaram uma viagem de 4 anos para ele, intercâmbio, tá lá na Austrália. E você vai fazer o quê, cara? Com as próprias mãos você não vai conseguir fazer justiça. Você tem que acionar o Estado tem que fazer isso. Você está vendo por que tem que ter o Estado? Não é porque o homem é mau por natureza, mas é porque quando tiver uma injustiça dessa, que você não consiga fazer nada, é o Estado que tem que fazer. Então ele vai pegar tudo aí, ó. O Estado tem que criar mais leis, o Estado tem que ter juízes imparciais, não adianta, senão você vai julgar o julgamento desse menino que fez isso. Ah, mas o pai dele comprou o juiz, é amigo do juiz. Não pode,
tá? Tem que ser imparcial. E a força física tem que conseguir ir lá pegar esse moleque pelos cabelos e trazer pra cá. Você tá entendendo? A justificativa é diferente. É uma justificativa mais legal, você concorda comigo? Legal, de legalidade mesmo. É uma justificativa baseada na legalidade e não naquela questão da violência. Resumindo, John Locke, os homens, os seres humanos, tá? Os humanos são agentes racionais independentes, tá? Independentes com direitos naturais. Se eles se juntam a uma sociedade política para serem protegidos do estado de natureza pelo Estado de Direito. O objetivo da lei, o objetivo do Estado é preservar e aumentar a liberdade. Porque com mais leis, que dá mais liberdade, você vê que é totalmente diferente de Hobbes. A ideia aqui é que o Estado está aqui para trazer mais liberdade. Detalhe importante que pode cair no seu concurso também, aí ó, direito, filosofia do direito. Esse cara é o cara que criou ó, as três repartições, tá, do Estado moderno. Executivo, legislativo. No caso dele ainda não era, né? No caso dele ainda é federativo, tá? Não judiciário. Segundo aqui John Locke, a gente precisa de 3 estados separados. Por quê? Porque assim eles são interdependentes, um julga o outro, assim como é hoje. Você vê que interessante, o primeiro cara a pensar nisso foi esse cara aqui. Montesquieu vai mais para frente, outro filósofo que vai pensar nos três poderes separados, igualzinho a gente tem hoje. Montesquieu é um pouquinho depois. No caso de John Locke, não, ele ainda vai pensar num modelo um pouquinho diferente. Executivo, que tem a mesma função de hoje no nosso executivo, administrar. Legislativo, que tem a mesma função de organizar as leis, criar leis. E, no caso dele, federativo, que era o poder responsável pelas relações internacionais. Que na época de John Locke isso é muito importante, muita guerra, tá? Então a gente precisa aí de uma parte para cuidar dessa questão de guerra. Ele separou os 3 poderes. Por que ele separou? Para nenhum ser maior que o outro, tá? Se o legislativo começa a abusar, os outros 2 se unem para quebrar e fazer o impeachment. Essa é a ideia aqui do John Locke, uma ideia brilhante que até hoje vai ser usada aí. Até hoje a gente tem essa ideia de que sim, os 3 estados, os 3 poderes têm que ser separados. Resumindo, John Locke, o objetivo principal da união dos homens em comunidade, colocando-se sob um governo, é a preservação da liberdade e da propriedade privada. Você vê que é como eu falei, estou repetindo aqui, é muito diferente de Thomas Hobbes, tá? Qual que é o papel do governo? Desenvolver boas leis que protegem os direitos do povo e impor tendo o bem público em mente. Isso é a função do governo. Os 3 poderes estão aqui, tá? Essa é a função. Eu falei para vocês no começo da aula e vou falar de novo, a questão aqui é legal, não é uma questão de medo que o Estado tem que ter um monopólio por causa disso, não, é uma questão jurídica, legal, ele é o pai do direito moderno. E claro, ele vai falar que nós temos direito à revolta, ele é muito mais nesse sentido, né, muito mais explícito que no caso do Thomas Hobbes. Ele vai dizer assim o seguinte, todos nós temos direito à revolta, tá? Se um governo é um governo corrupto, se esse governo não está fazendo a parte dele, ele prometeu e não está fazendo, todos nós temos o direito de se revoltar. Primeiro que todo governo tem que ter um partido opositor, senão é ditadura. Não pode ter só um partido, se tiver só um partido, ditadura, tá? A oposição a um governo ilegítimo é aceitável. Ou seja, Locke descreve um leque de cenários nos quais o povo teria o poder de se revoltar de modo a recuperar o poder concebido ao governo. A gente dá poder ao governo, dá, mas a gente dá poder para ele proteger a gente. Se ele não estiver protegendo, tchau governo, tá? Você vê que aqui ele está falando muito mais dos direitos e não só da ideia do medo lá do Thomas Hobbes, tá? Para John Locke, para um governo ser legítimo, de acordo com Locke, assembleias de representantes eleitos pelo povo, como a Câmara dos Comuns, devem ser permitidas nas reuniões e debates, e parlamentarismo, e republicanismo. Você vê que ele já não vai curtir isso mesmo, cara. Ele não vai curtir essa ideia de que a gente tem que ter um poder soberano, que sabe tudo, é tudo monopólio. Não, nada do Thomas Hobbes lá. Aqui a ideia é democracia, tá? A ideia é você ter assembleias, tá? A ideia é você ter, de alguma maneira, um poder para o povo.
O objetivo da lei é preservar e aumentar a nossa liberdade. O objetivo do Estado, né? Antes da gente passar aqui por Rousseau, vai ficar a próxima aula, eu quero que você faça um resuminho aqui de John Locke. Qual que é o estado de natureza? Neutro. Por que o Estado surgiu? O Estado moderno surgiu porque nós precisamos ter mais leis, porque o homem já tinha 3 leis naturais, mas a gente precisa ter mais leis, mais liberdade, juízes, né, que sejam realmente isentos, e um poder público que realmente faça a justiça se cumprir. Então, e qual que é o melhor modelo de governo? Parlamentarismo, tá? Um parlamentarismo monárquico, um parlamentarismo republicano, mas um parlamento que tenha os poderes divididos e que tenha de alguma maneira uma voz do povo aqui. Beleza? Não é que ele seja tão democrático assim, tá? O John Locke, se você for ler ele mesmo, você vai perceber que ele é mais quase um aristocrata. Ele gosta da ideia de que nem todos vão poder votar, só aqueles que entendem de política e tudo mais. Mas não é isso que importa agora. O que importa é você perceber que ele vai pensar muito além lá do Thomas Hobbes, que ainda está muito baseado na ideia do medo, do homem ser mau, e por isso ele tem que dar o poder para o Estado. O contrato social foi feito por isso. Aqui não. O contrato social foi feito para a gente ter mais liberdade. Beleza? Daqui a pouco eu te vejo de novo, continuando aqui os contratualistas. Um abraço, bons estudos.